Olá, meu nome é Antônio Camilo Lelice. Eu sou do Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísica. Eu gostaria de levantar aqui algumas questões sobre os astros, o tempo e o espaço, muito embora não seja esta a minha área. Mas como eu já fiz um paradoxo para a astronomia, resolvi também falar dos astros, do tempo e do espaço. Mas o que são os astros? Os astros são as estrelas, os corpos celestes. Você já se perguntou se realmente os astros influenciam seu destino? Ou a astrologia é uma ciência do provável possível? E se a astronomia tem base científica ou segue o mesmo caminho? Bem, a astronomia busca respostas embasadas em acontecimentos objetivos, análise científica, enquanto a astrologia busca interpretar o movimento dos corpos celestes com mensagens cifradas sobre a nossa vida. Enquanto uma busca cifrar o ser humano por dedução, a outra se aprofunda mais no universo, por meios empíricos, métodos experimentais. O tempo e o espaço existem. Esse tema já foi abordado por vários cientistas, astrônomos, físicos, matemáticos, filósofos. Leibniz defendeu o relacionismo. Clarke, em nome de Newton, defendeu o substantivismo, num debate que continua até hoje, com a questão de saber se as terminações espaciais e temporais são objetivas e se nelas está algum elemento convencional. Albert Einstein, talvez o primeiro a conceber o tempo como uma quarta dimensão, mas não pôde prever a característica física central do conceito tal como a massa, a energia, e nem o espaço e o tempo podem ser convertidos entre si. Na própria teoria da relatividade, a luz das estrelas poderia sofrer uma curvatura por dentro para passar perto do Sol, para ver se isso acontecia. Disse, encontramos a peça. E a teoria proposta por Einstein sobreviveu. O tempo não existe, como também o espaço não existe. O tempo e o espaço é como a eternidade. É o vazio do nada, não tem nada. E, assim, o tempo não pode existir, já que nenhuma de suas partes existe. Um instante não tem duração, não pode continuar como uma parte do tempo, de modo que não há fração seguinte a uma qualquer fração. Não podemos conceber um instante como algo que funciona continuamente. E assim, o que aconteceu há 10 mil anos é simultâneo ao que acontece agora. O espaço não existe. O espaço é um tipo de construção mental
das linhas imaginárias da nossa própria percepção mental. O que existem são objetos físicos localizados em pontos, respectivamente. E, dessa forma, não há parâmetro nenhum para mensurar essas questões. Mas nada dessas coisas existe. Nada existe. Mas o homem, né, com sua inteligência, com a sua capacidade, conseguiu inventar aquilo que substitui o tempo. Décimos, segundos, minutos, horas. O que temos por objeto? O relógio. O relógio não é para marcar o tempo, o relógio é para marcar a hora. Todos esses elementos citados anteriormente. Então, para resolver isso, fechar um ciclo disso, de uma coisa a outra, né? Então, o relógio não marca tempo, marca a hora. É uma contagem. Por outro lado, o espaço vemos da mesma forma. Décimo, milímetros, centímetros, metros, quilômetros. O que tem por objeto? O odômetro, que é para marcar, fazer essa contagem também. Então, se você pretende sair de um ponto aqui para outro, em determinado lugar, são esses pontos que estão localizados, né? Esses objetos, você pode fazer, às vezes, do tempo e da distância. Porque a hora marca essa contagem, o odômetro também essa contagem do quilômetro, que é uma medida de tamanho, digamos, a medida de distância, né, o quilômetro. E, através do relógio, você pode dizer, eu gastei 30 minutos, gastei meia hora, gastei mais ou menos, e andei 10, 15, 20 quilômetros, e daí por diante. O homem inventou tudo isso. Agora, imagine querer explicar, né, o que nunca foi vivenciado para medir a duração entre dois eventos. Mas o que é a duração sem o tempo? Sem o tempo, como podemos determinar a passagem do passado para o futuro? Sem o tempo, como distinguir o passado do futuro? Seria o mesmo que tentar explicar o segundo sem nunca mencionar o primeiro. Então, nós temos aqui aquilo que faz, às vezes, do tempo e às vezes do espaço. Uma medida de contagem e uma medida de comprimento. Né? Tudo isso. E resolvemos todos os nossos problemas, né? Para tudo nós precisamos do relógio, né? Para quase tudo. E é um instrumento muito significativo para resolver aqui as nossas questões, como também
a distância, né? Mas não é o tempo. O movimento diurno do Sol, assim como de todos os astros, é de leste para oeste. É, pois, reflexo de rotação do movimento da Terra, que é de oeste para leste, como reflexo de translação da Terra em torno do Sol. Temos aqui dois movimentos. Um com a contagem de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. O outro com a contagem de 8.766 horas. Mas isso não é tempo, né? É a contagem. Porque esse astro, ele não marca tempo, hora, minuto, segundo, distância, espaço, nada. Esse é o seu ciclo natural, porque eles não atribuem predicado a nada, não atribui predicado a nós. Nós é que atribuímos predicados a eles. Porque o homem não nasceu meramente na natureza, e sim no regaço de uma sociedade cujo intuito racional é chamá-lo para suas tradições, suas técnicas, né? E para isso, resolvemos aqui todas as nossas questões, né? Através do relógio, do quilômetro, né? Se você, por acaso, de uma parede dessa aqui para outra, tem 4 metros, você não tem o espaço de 4 metros. Você tem o tamanho, a distância de 4 metros. É? Então, não é a medida de tamanho, não é de espaço. E o tempo a mesma coisa, de minuto, segundo, hora e tal, e por aí vai. E assim resolvemos todas as nossas questões. É uma coisa fantástica, fora do comum, que o homem conseguiu inventar. E por isso podemos, até em certo ponto, elogiá-lo pela sua razão. E também, por outro lado, fica a desejar a desrazão do homem. Essa se assimila, de um certo modo, aos animais inferiores também. Porque aqui as coisas são assim. Como eu já falei. Os animais simplesmente seguem seus instintos sem questionar. Nós, os seres humanos, questionamos, buscamos significados e, por não encontrá-los, inventamos religião, filosofia, ideologia, todas prometendo que há algo maior e que você pode descobrir ou criar. Mas isso tudo são construções humanas projetadas para mascarar o vazio. Porque não há narrativa reconfortante que tudo acontece por uma razão e que o universo tem plano para você. A vida não tem propósito inerente ou resultado cósmicos.
Você nasceu porque seus pais copularam. A mesma coisa dos seus pais com os pais dele e a mesma coisa dos seus filhos com você. Tanto a ascendência quanto a descendência vem a partir daí. Muito obrigado.